Verena, como é que é viver no futuro? Né? Todos que te acompanham sabem que você já está nos Estados Unidos há mais de 9 anos. E eu tive o privilégio, ano passado, de permanecer 6 meses em Nova York, inclusive te conheci por isso. A gente sabe que o americano ele é muito resiliente quando a gente fala sobre a questão de investimentos, né? Porque fala-se muito sobre a questão de educação financeira do brasileiro, que a gente não tem educação financeira, por isso muitos brasileiros não investem. Mas o americano, desde 1990, ele tem taxa de juros muito baixa. Então ele teve que procurar, né, novas alternativas de investimentos e por isso que hoje a maior parte da população americana investe em bolsa de valores, né? Aqui nós temos uma concentração de commodities, né, que é cíclica, né? Conforme as commodities sobem, você tem um maior volume de produção, você tem novas empresas entrando e depois acaba oferta e demanda, por isso que os preços das commodities são cíclicos. Mas quando a gente olha a bolsa americana, você tem lá as principais empresas de tecnologia, você tem Google, que são empresas que têm monopólio e crescem de forma exponencial. Então fala pra gente, como é que é poder viver no futuro, poder ter todo esse conhecimento e poder ajudar os brasileiros que estão lá fora e que querem investir? Eu acho que o primeiro dado alarmante que eu vou dar aqui é o seguinte, para vocês terem só noção de comparação. Mais de 50% dos americanos investem, enquanto no Brasil, se eu não me engano, não sei, João, você pode falar mais do que eu, mas da última vez que eu olhei, acho que era 3% da população brasileira. Né? Chegamos agora em 5 milhões de pessoas. Em 5 milhões de pessoas. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de educação financeira, muita gente fala, tem gente demais fazendo curso na internet. Mas a gente não tem aí o mínimo que a gente pode se comparar com o mercado americano. Então, eu acho que o mercado brasileiro tem muita oportunidade, primeiro, de educar a nossa população, né? Se a gente for comparar. Sim. E o segundo é que tem uma série de fatores que faz com que o americano ele invista nos Estados Unidos. O primeiro é que o americano ele é bairrista, né? Ele é super patriota. O americano ele acredita no país dele. Então, esse é um fator primordial. Segundo é que um país de juros baixos, historicamente, né? Então, o americano, ele pensa o seguinte, cara, por que eu vou investir no resto do mundo? Eu brinco dizendo, pra quem não sabe aqui, eu sou casado com um gringo, e eu brinco com ele quando a gente vai viajar, né? Que às vezes eu imagino ele me perguntando assim, por que a gente vai viajar pra fora dos Estados Unidos? Porque é tipo isso, os caras são barristas, sabe? Eles pensam, aqui tem tudo. Aqui tem neve, aqui tem montanha, aqui tem praia na Flórida, aqui tem Caribe. Então, por que a gente vai sair da nossa bolha? Então, assim, esses são os americanos. Então, imagine, um povo extremamente patriota, a maior economia do mundo, as maiores empresas do planeta. Os Estados Unidos hoje é responsável por quase 60% da bolsa mundial. As maiores empresas do planeta estão aqui. Um ponto forte dos Estados Unidos é que é um país open for business. Eu brinco dizendo que os Estados Unidos, ele coleta a inteligência do mundo. Como, Verena? Como isso acontece? Através dos vistos. Hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, os Estados Unidos está trazendo muitos brasileiros. A gente vê assim, a gente está perdendo o quê? Muita ciência. A gente está perdendo brasileiros que estão indo embora do Brasil, aplicando para vistos de O1, né, o visto de habilidades especiais e outros tipos de visto indo embora do Brasil. Por quê? Porque tem oportunidade nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, o maior problema do país é que tem 20 milhões de vagas de emprego abertas sem serem preenchidas. Hoje a economia está superaquecida. A gente está falando de recessão por quê? Porque a economia está superaquecida, oferta e demanda. Então, assim, os Estados Unidos tem um problema completamente diferente do Brasil. Então, quando a gente fala de educação financeira, o americano ele sabe disso. Ele sabe que ele está no comando. Ele sabe que o dólar é a moeda mais forte do mundo. É engraçado falar sobre a moeda mais forte do mundo, né? Porque quando a gente tem uma crise aqui no Brasil, o que você tem? O real se desvaloriza. E quando você tem uma crise nos Estados Unidos, diferente do que acontece aqui, você acaba tendo até uma valorização do dólar. Porque é o que você falou, né? Se existe uma crise hoje que está afetando todas as economias, para onde eu vou proteger o meu dinheiro? Para os Estados Unidos. Exatamente. Tem um fator que muitas pessoas não sabem, é que a dívida do mundo está atrelada ao dólar e o petróleo está atrelado ao dólar. Enquanto essa realidade não mudar, não vai ter China, não vai ter Bitcoin. O dólar é a reserva de valor do mundo. Verena, você tá falando loucura, porque o Bitcoin, blá blá blá. Gente, eu tô apresentando aqui fatos. Agora a gente passou por uma crise do Covid. E o que está acontecendo agora? Nesse momento atual que a gente está fazendo esse vídeo, o Bitcoin derretendo enquanto o dólar estourando. Então, assim, qual é a reserva de valor do mundo? Não é a reserva de valor que as pessoas imaginam que seja, é o mercado, né? João hoje falou aquela parte da beleza, né? Dos jurados, né? E é muito legal você utilizar essa expressão do concurso beleza, né? Porque trazendo isso para a renda variável, as pessoas que investem, a média, né, dessa rentabilidade acaba ficando muito abaixo, às vezes, do índice. Vamos pegar aqui, no Brasil, a gente tem um índice Ibovespa. Você sabe quanto
que é a parcela de fundos de ações que batem o fundo Ibovespa no longo prazo, é uma parcela pequena. Eu falo que existe uma distribuição assimétrica. As pessoas me procuram você porque querem ficar acima da média. Mas, às vezes, comprar um produto, um ETF, isso é um produto que você entende bastante, que é muito negociado lá fora, ela está se expondo ao Ibovespa e acaba tendo exatamente a rentabilidade do índice. Mas as pessoas querem mais, né? Buscam mais. E o concurso de beleza, o que fala? E é uma passagem muito bacana a gente trazer isso para o mercado financeiro. Sim. Que as pessoas veem um concurso de beleza e querem descobrir quem é a mais bonita. E querem descobrir quem é a mais bonita porque acham que vão acertar a moça lá que vai ganhar o concurso de beleza. Quando, na verdade, ela precisa entender a cabeça dos jurados, quer dizer, a média ali. E no mercado financeiro, quando você pensa em investir em ações, é isso, você tem que entender como o consenso do mercado está trabalhando naquelas ações, né? Então, muitas pessoas falam assim, não, mas se eu for contra o consenso, você não tem que ir contra a manada, você não tem que ir contra o consenso. O que você pode fazer para ter um desempenho fora da curva, acima de um índice Bovespa, do S&P, é você ter um pensamento fora da curva, um pensamento diferente e não ir contra o consenso, mas ter algo que você pense que, de repente, o mercado não enxergou. E, assim, o que eu acho importante que você falou com relação do concurso de beleza, de a gente entender a cabeça dos jurados. Eu volto para a questão do Bitcoin. Tem muita gente que me critica porque eu não sou uma fã do Bitcoin. Por quê? Porque é os jurados que decidem. E quem são os jurados do momento que a gente está vivendo agora? O mercado. O mercado está comprando Bitcoin ou está comprando dólar? O que é que aconteceu com o Bitcoin agora? Não sou eu, Verena, que dito o que é que o mercado vai fazer. Mas é óbvio que o Bitcoin derreteu enquanto o dólar se valorizou. Então, para mim, é algo matemático. Então, não tem como eu afirmar que o Bitcoin hoje, nesse dia, ele é uma reserva de valor. O mundo não está enxergando o Bitcoin como reserva de valor. Se enxergasse, no momento desse caótico que estamos vivendo, o mundo correria para o Bitcoin e o Bitcoin se valorizaria. E não foi isso que aconteceu. O dólar que se valorizou. Então, assim, se o Bitcoin vai ser a moeda do futuro, se o Bitcoin vai ser a reserva de valor do mundo no futuro, é um ponto. O que eu estou querendo questionar é que hoje é o dólar que é a reserva de valor. Isso é muito bem colocado quando acontecem as crises, né? O que você está falando é a crise que nós estamos vivendo hoje por causa de uma inflação que está afetando não só o Brasil, como os países aí de primeiro mundo. E vamos falar sobre isso, porque falar sobre inflação, eu acho que nós brasileiros, temos muito mais expertise do que os americanos, né? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode falar que a gente tem uma experiência maior. Tanto é que logo após o início da pandemia, a gente vivenciava aqui no Brasil isso, em fevereiro de 2020, nós tínhamos taxas de juros mais baixas da história. E o que o Banco Central fez? Fez o dever de casa, subiu a taxa de juros. E os americanos, eu li relatório do JP, de Credit Suisse, em nenhum momento você via eles mencionando uma subida dos juros. Eles falavam que existia uma inflação transitória, mas não foi o que aconteceu. Como é que você enxerga isso hoje lá nos Estados Unidos? Os americanos, primeiro, tá todo mundo assustado com o que está acontecendo agora, porque, como o João falou, diferente do Brasil, os Estados Unidos, aí nos últimos 42 anos, teve inflação abaixo de 2%. Então, assim, inflação apavora o americano, né? Que é um país acostumado com mais estabilidade do que o brasileiro aqui, do que o investidor brasileiro. Então, assim, a inflação nos Estados Unidos começa a incomodar. E aí, o que é que o americano pensa? A culpa é o quê? Do governo. E aí tem essa questão toda política. Mas voltando para a questão com o Federal Reserve, está havendo uma pressão para aumento da taxa de juros para controlar a inflação. Então, o que é que a gente vai esperar aí nos próximos meses? O que já está acontecendo, que é o Fed subir a taxa de juros até a inflação ser controlada. Enquanto isso, o mercado financeiro derrete, porque a gente está aí com previsão de recessão. Cada um fala uma coisa, eu fico brincando que o mercado financeiro é assim. Os bancos, os grandes bancos e os analistas, eles só falam que existe uma recessão quando a gente já afundou na recessão. Eles erram também, Eles pessoal. erram. Não só porque eles erram, mas porque ninguém quer botar a sua mão no fogo, né? Sim. Ninguém quer criar uma situação, até porque eles sabem que eles movimentam o mercado. Então, você chegar na televisão, um Citibank, um Credit Suisse, um desses bancos fala assim, certeza que vai ter recessão. Isso traz um problema de piorar ainda mais a recessão, porque cria todo aquele efeito manada das pessoas que estão tendo acesso àquela informação. Então, assim, a gente tem uma grande porcentagem aí que vai vir uma recessão nos Estados Unidos. Eu acredito muito na oportunidade. Eu acho assim que quem não está enxergando essa oportunidade é diamante em focinho de porco. Então, busquem se educar, entender como funciona o mercado americano, porque essa, para mim, é
a oportunidade dos últimos 40 anos. A gente está com empresas como a Amazon, que está perdendo 40%, 37% de queda. As pessoas perguntam, Verena, mas onde é que está a oportunidade? Eu falo assim, a oportunidade está em empresas que não têm endividamento, empresas que estão aumentando o seu market share. Exemplo, quando você para pensar em Amazon nos Estados Unidos, o país está numa prisão com essa empresa que é um monopólio. Eu fico brincando eu como cliente, né? Eu converso muito com meu marido, isso eu como cliente da Amazon. Eu sou 100% dependente dessa empresa, eu compro tudo pela Amazon, tudo. Hoje não vale a pena a gente sair de casa para ir no mercado, porque eles entregam tudo em casa, pela taxa lá que a gente paga da fidelidade do Amazon. Então, assim, é uma empresa que vai quebrar? Não. É uma situação transitória por uma questão inflacionária, como o João falou agora, dessa questão do efeito manada, das pessoas estarem apavoradas com um sentimento de recessão. Até porque o ser humano parece que não foi feito para investir, né? Não. Eu acho que isso é uma dor que eu sinto diariamente dos meus clientes. Eu acho que existe aquela visão muito limitada de curto prazo, né? As pessoas querem investir para comprar uma casa, as pessoas querem investir para aposentadoria. Eu acho que, assim, no fundo, a finalidade como fim deve ser investir, né? E não pensar lá na frente. Eu acho que é investir e poupar. E muitos de vocês que estão aí, eu recebo isso também, não sei se você recebe muito comentário, mas, poxa, eu sei que a pessoa trabalha, a pessoa tem família, não tem o mesmo tempo que eu tenho de ficar ali acompanhando o mercado, a tela. Às vezes eu passo 6 horas no telefone, mas estou ali acompanhando o mercado. Sei o que está acontecendo, quais são as notícias, mas eu vejo que as pessoas querem acertar aquela ação que mais vai subir e quer comprar na mínima para vender na máxima, né? Então, assim, como é que você fala para essas pessoas? O que você explica dentro da sua metodologia de ensino para deixar essas pessoas mais tranquilas, que não precisa acertar a mínima e a máxima, o que precisa é diversificar? João, eu digo o seguinte, o primeiro conselho que eu dou é, não ache que você é Warren Buffett. Eu sei que todo mundo que está assistindo, a gente tem uma autoestima, né? A gente sempre acha que a gente é melhor do que a gente é. Então eu digo, a pessoa que tem um trabalho, a pessoa que tem uma profissão, você não vai bater o mercado. Você não trabalha no mercado financeiro. Eu brinco dizendo, né, que a gente tem uma persona lá nas minhas lives que eu chamo de Gerson. Gerson, ele é ocupado, ele dirige Uber, ele tem 3 filhos, ele tem esposa em casa, ele está na correria dele, ele não tem tempo de acompanhar o mercado. Mas no final, ele fica ali acompanhando aquela galera que ele acha que vai pegar uma dica que vai deixar ele rico. Gente, o que enriquece é o trabalho. Eu digo que tem os 3 pilares. Trabalho duro, né? Você saber administrar, reter o que você ganhou. E o terceiro pilar, que é a multiplicação. Então, assim, a pessoa que está nos assistindo, que acha que vai seguir fulano, seguir cicrano, que vai ter a dica que vai deixar ele rico, esqueça. Se fosse assim, todo mundo estava rico. Não existe uma mágica. Não existe uma mágica. E, assim, o brasileiro, principalmente, tem um ponto importante, porque a gente tem aqueles espertos. A gente sempre acha que foi só a nossa mãe que fez filho esperto. Eu tenho muito isso no mercado financeiro, principalmente por ser mulher, sendo aqui abrindo abertamente aqui no podcast. As pessoas sempre acham que é mais esperto, né? Chega pra você achando, não, eu acho que eu sou mais inteligente da mesa. Então, assim, essa ponta do brasileiro, esse quê de esperteza, faz com que ele perca mais do que ele ganhe. Por quê? O americano, o gringo, não, né? A gente tem aqui, quando o gringo chega aqui, eu ganhei em cima do gringo. Às vezes não, às vezes é porque o gringo tem muito dinheiro mesmo, ele já sabia que você estava levando o seu. E o brasileiro tem esse quê de esperteza também no mercado financeiro. Verdade. Ele sempre acha que ele vai ganhar mais dinheiro fazendo day trade, fazendo uma operação. E é legal falar sobre o cenário, né, day trade, porque assim, o que eu vejo, né? A gente teve um movimento de taxa de juros baixa no início da pandemia 2020. Eu falo que hoje batemos 5 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Quando eu comecei lá em 2008, você tinha 400 mil investidores, né? Então cresceu de forma exponencial. E por que a floresta pegou fogo? Porque o combustível foi a taxa de juros baixa, né? O cenário que provocou antes da pandemia. Você teve o vento se lastreando esse fogo através dos influenciadores. Pessoas como eu e você que estão ali nas redes sociais levando um conteúdo de qualidade. Agora, também existem profissionais que vendem sonho, principalmente aqui no Brasil, porque o brasileiro, ele compra sonho fácil. Eu acho que o mercado americano, que já passou por isso, essa questão de day trade, de sonhos, de ter dinheiro fácil, eu acho que o americano, na minha percepção, ele já está, digamos assim, já entendeu muito bem que isso não funciona, já está macaco velho nessa situação. Fala um pouquinho disso, sobre ganhar dinheiro fácil, pirâmide. Aí quando você entra em cripto, nossa, quantas pirâmides não surgiram no Brasil por causa de criptoativos? Eu não quero condenar aqui cripto, porque sempre que eu falo, as pessoas acham que eu estou falando da moeda Bitcoin. Não, eu estou falando dos aproveitadores das criptos, né? Principalmente dessas pirâmides. Então, assim, o que é que acontece? Essa galera sabe que o que chama é oferta de dinheiro fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu hoje fizesse no meu curso uma oferta de dinheiro fácil, eu prometo que você vai ganhar X.
eu ia vender 3, 4, 10 vezes mais. Mas não é o meu jogo de valores, não são os meus valores. Mas assim, tem gente que faz isso. Se aproveita de algo intrínseco do ser humano, que é o quê? A ganância. A ganância. São os 7 pecados capitais e um deles é a ganância. Então assim, ele sabe que vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. E se ele estiver sendo sincero? E se eu ficar rico? Então, sempre aquele se faz com que as pessoas vão migrando para esse mercado. E tem os aproveitadores, né? E a gente fica sabendo desses casos de pirâmide. Gente, eu sempre digo que não existe dinheiro fácil. Pelo menos eu nunca achei dinheiro fácil. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 16 anos, com clientes de alta renda, clientes que têm milhões de dólares investidos. E eu não conheço ninguém que cai nesses golpes. Por quê? Porque geralmente quem cai é aquela pessoa que tem menos conhecimento. Ou que quer cair, né? Ou que quer cair. Cai consciente. Porque assim, quem trabalha no mercado financeiro não anda caindo nesses golpes, né? Por quê? Porque você tem conhecimento.